EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 206, pergunta 206. E a pergunta é sobre a liberdade financeira. Antes de prosseguir, se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça este curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos. mizuji.com.br/EFT-6P. Fazendo este curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para bom aproveitamento de meus vídeos de EFT. E mesmo que você tenha algum conhecimento de EFT, ainda assim eu recomendo que você faça esse curso, porque atualmente existem diferentes versões de EFT e pode acontecer de você ter conhecido uma versão do EFT que é diferente da versão que eu utilizo. A pergunta é: como alcançar a liberdade financeira com EFT? Como alcançar a liberdade financeira com EFT? Liberdade financeira é o sonho de muitos. Quem não quer liberdade financeira? É o sonho de muitos. Mas é sonho. É uma realidade de poucas pessoas. Poucas pessoas conseguiram atingir aquilo que se chama de liberdade financeira. A liberdade financeira tem 2 aspectos. Esses 2 aspectos são o aspecto material da liberdade financeira e aspecto mental e emocional da liberdade financeira. E é importante que haja um equilíbrio entre esses 2 aspectos. Somente tendo equilíbrio entre esses 2 aspectos é que você consegue atingir a liberdade financeira. Vamos entender o que é o aspecto material da liberdade financeira. O aspecto material se refere à acumulação de bens, também o uso do dinheiro, também sobre o que o dinheiro pode comprar. Aspecto material se refere realmente a dinheiro, aquilo que o dinheiro pode comprar, seu uso. E esse é o foco da maioria das pessoas que buscam a liberdade financeira. Só que a liberdade financeira não é só isso. Tem o aspecto mental e emocional. O aspecto mental é aquele aspecto que se refere à crença sobre dinheiro, sobre finanças. Principalmente, precisamos prestar atenção a crenças limitantes sobre dinheiro. O aspecto mental inclui aversão à educação financeira, e essa aversão está presente em muitas das pessoas que buscam a liberdade financeira. Muitas não conseguem a liberdade financeira justamente porque têm aversão à educação financeira. Claro, essa aversão está baseada em crenças limitantes. E essas crenças limitantes dizem coisas do tipo: eu não sou bom em matemática, eu nunca vou aprender essa coisa complicada de matemática financeira. No entanto, isso é fundamental. Você precisa saber o básico das finanças. Ainda na parte mental e emocional, a parte emocional se refere às emoções que você sente que levam a
tomar atitudes e ter comportamentos, e essas atitudes e comportamentos podem levar você à liberdade financeira, assim como, dependendo das emoções e dependendo das atitudes e comportamentos em função dessas emoções, você acabe indo para a escravidão financeira. E é bom lembrar que liberdade é percepção. Então, uma pessoa com milhões de reais de patrimônio não necessariamente tem liberdade financeira, porque a percepção dela em relação ao patrimônio, ao dinheiro que tem, podem transformar essa pessoa num escravo financeiro. Por outro lado, uma pessoa com rendimento bastante modesto pode ter a liberdade financeira, porque liberdade financeira é percepção. E o EFT? EFT é Emotional Freedom Techniques. Técnicas de liberação ou técnicas de liberdade emocional. O que EFT faz é promover a liberdade emocional em quem pratica. Liberdade emocional significa você ficar livre de emoções indesejáveis. Então, voltando aqui um pouco, o aspecto emocional, determinadas emoções fazem com que você tenha atitudes e comportamentos que levam à liberdade financeira. Isso é ótimo. Mas outras emoções, ou determinadas emoções, impedem você de ter atitudes e comportamentos que promovem a liberdade financeira. Pelo contrário, podem levar você a estado de escravidão financeira. E EFT promove essa liberdade emocional. Tendo essa liberdade emocional, ou seja, estando livre de emoções como raiva, medo, tristeza, irritação, vergonha, você tem condições de tomar boas decisões. E se você toma boas decisões, você tem mais chances de ter atitudes e comportamentos favoráveis à liberdade financeira. Portanto, se você está buscando liberdade financeira, a primeira coisa a fazer é você se libertar da escravidão financeira. Não é possível ter liberdade financeira sendo escravo do dinheiro. Só depois você vai trabalhar para a liberdade financeira. E como é que funciona o EFT para a liberdade financeira? Primeiro, você vai identificar sinais de escravidão financeira. Mas do que estou falando quando digo sinais de escravidão financeira? Escravidão financeira significa você ser escravo do dinheiro. Então, mesmo que você tenha milhões em patrimônio, bilhões em patrimônio, ainda assim você pode se tornar escravo. Escravo financeiro. Recentemente, aqui no Brasil, tivemos o escândalo das lojas americanas. Os principais acionistas das lojas americanas são bilionários. No entanto,
eles fizeram algumas falcatruas, fizeram algumas coisas condenáveis e provocaram todo esse problema. Por que eles fizeram isso? Por que eles recorreram a essas práticas não adequadas, práticas condenáveis? Porque essas pessoas eram e são ainda escravos financeiros. Não basta ter milhões, bilhões de patrimônio. Continuam funcionando como escravos do dinheiro. Tomam decisões baseados quase que exclusivamente no dinheiro. Então, isso não é garantia. Ou seja, ter patrimônio bilionário não é garantia de liberdade financeira. Mas, para nós que não somos bilionários, como usar a EFT para nos libertarmos da escravidão financeira? Você identifica alguns sinais de escravidão financeira. Vou citar apenas alguns sinais de escravidão financeira. Você vai identificar o evento específico associado à escravidão financeira e você vai resolver isso com EFT. E você vai fazer a mesma coisa em relação a crenças limitantes. Você vai ter que se libertar de crenças limitantes com EFT. E nesse caso, pode ser necessário um trabalho mais profundo. Bom, sinais de resistência, sinais de escravidão financeira. Você vai notar resistência a, por exemplo, gastar menos do que recebe. Que isso é o básico do básico de quem quer melhorar a condição financeira. Então, você precisa aprender a gastar menos do que recebe. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Muita gente gasta tudo que recebe. Pior, às vezes as pessoas gastam mais do que recebem. E o buraco vai aumentando à medida que passa o tempo. Quando você não consegue gastar menos do que recebe, então identifique um evento, uma ocasião em que você não conseguiu se segurar, acabou gastando mais do que deveria. Você vai se lembrar daquela cena, sentir o desconforto e fazer EFT para que você possa ver aquela cena com mais serenidade. Outro sinal de resistência, outro sinal de escravidão financeira é quando você não consegue evitar gastos desnecessários. E hoje em dia existem muitas tentações. Toda hora tem gente oferecendo a você coisas de que você não precisa. Então, você vai se lembrar de uma ocasião em que gastou o dinheiro desnecessariamente. Ao rever aquela cena, você vai sentir algum grau de desconforto, você vai fazer EFT até conseguir ver aquela cena com mais serenidade. Outro sinal de escravidão financeira é resistência em poupar. Não importa o quanto você recebe. Se sua renda é baixa ou alta, não importa. Você precisa começar a poupar, mesmo que seja uma quantia muito pequena. E se você não consegue fazer isso, então aí tem resistência. Você vai fazer EFT para começar a poupar, mesmo que essa poupança for de, digamos,
R$10. Uma vez que você limpou essas coisas, e eu citei alguns sinais de escravidão financeira, você vai ter que identificar outros sinais de escravidão financeira e tem que fazer uma limpeza. Em seguida, você vai aprender sobre o jogo das finanças. Lembre-se que finanças é um jogo criado pelos homens. É um jogo como qualquer, como um jogo de futebol. E todo jogo tem regras. Então, finanças também tem regras. Você precisa conhecer as regras, porque se você quer alcançar a liberdade financeira, você precisa acumular um certo volume de dinheiro. Porque, afinal de contas, você vive num mundo onde o dinheiro manda. Você precisa de dinheiro para pagar sua comida, sua roupa, sua moradia, sua saúde, sua educação. Tem coisas básicas que você precisa ter dinheiro para ter à sua disposição. Então você precisa aprender sobre o jogo das finanças para que você tenha o mínimo necessário. E depois, além do mínimo necessário, claro. Muitas pessoas não querem aprender essas regras. Imagine um jogador de futebol que não quer aprender as regras do jogo. Ele vai ter sérios problemas. No jogo do dinheiro é a mesma coisa. Se você não aprender, você vai ter muitas dificuldades, vai sofrer bastante. Assim como no futebol ou qualquer outro jogo, tem regras que mudam de tempos em tempos. Existe o juiz ladrão, nas finanças também tem. Tem jogador que é trapaceiro, tem, aqui também. Tem jogador desonesto, tem. Às vezes um time tem tudo para ganhar, mas leva um 7-1. Aqui também tem. Então, você precisa aprender essas coisas. Senão, a liberdade financeira é apenas um sonho. Você tem resistência em aprender o jogo das finanças? EFT para eliminar essa resistência. Esse é o caminho para a liberdade financeira. Deixe seus comentários, suas perguntas. Dê o like, compartilhe. E, se você ainda não está inscrito, faça a sua inscrição, porque aqui você encontra centenas de vídeos como este. Obrigado e até o próximo.